Nós todos temos que lembrar que um dia nós tivemos catapora. A catapora, ela era chamada de varicela. Lembro. E o vírus da varicela zoster. Esse vírus, lá na infância, ele gerava aquelas infecçõezinhas. As bolinhas. Sabe aquelas bolinhas, né? As pessoas coçavam, davam aquele... exatamente. Mas logo passava. Uma semana... Tomava aquele banho roxo, com aquela pastilhinha roxa para secar as feridinhas e passava. E tinha muita gente que era assintomático. Só que aquele vírus, ele fica inativado nos nossos nervos. É interessante. Você tem uma infecção que ela circula na forma tradicional, ela gera aquelas erupções, só que depois ela fica inativado. O vírus não sai do nosso organismo. E aonde ele fica inativado? Nos nossos nervos. E aí o nosso sistema imunológico acaba inativando eles e eles não nos incomodam. Só que conforme nós vamos passando o tempo e em situações muito características, nós podemos perder a capacidade do nosso sistema imunológico. Então, no envelhecimento, é natural que com o envelhecimento a gente perca um pouco dessa capacidade imunológica. E aí o que acontece? Diminuiu a nossa imunologia, os vírus são reativados. Eles são reativados naturalmente, só que eles acabam acometendo não mais a pele como a gente conhecia. Como eles estão nos nervos, ele vai pegar um nervo e o trajeto do nervo. Então você vai ter aquelas bolinhas ao invés do corpo inteiro, aquelas bolinhas no trajeto do nervo. Então, por exemplo, o nervo mais comum é o nervo entre as costelas, chamado de nervo intercostal. E exatamente a maior característica da herpes zoster é nessa faixa entre as costelas. Só no local onde o nervo passa. Vermelho, com aquelas bolinhas. Só que elas podem começar, às vezes o indivíduo não tem as bolinhas, mas pode começar já com dor, uma queimação, coceira, pode apresentar uma vermelhidão. Então, assim, por que isso acontece? E aí que vem a maior preocupação de todos, né? A idade acima dos 50 anos, por causa dessa diminuição da imunidade, é muito comum, ok? Só que tem acometido pessoas mais cedo, inclusive jovens, 25, 28 anos, né? Durante a pandemia da Covid-19 foi muito acentuado nessa faixa mais jovem. Por causa da Covid, professor? Por causa do estresse. Do estresse? O estresse, naquele estado que nós estávamos, as incertezas, as dificuldades, diminuição de atividade profissional, perdas de entes queridos, nós tivemos, na verdade, uma situação de pânico, não é? E aquele estresse gerou uma baixa do sistema imunológico e acabou fazendo com que esses vírus se ativassem. Então nós tivemos um aumento do índice de contaminação em função desse estresse. Normalmente vai acontecer com quem? Com pessoas acima de 50 anos e mais os idosos. Mas também, Flávia, aquelas pessoas que estão passando por um tratamento de quimioterapia. Sabe, por causa de câncer? Aí a imunidade fica mais baixa, né? Pessoas que apresentam soro positivos ao HIV também pode gerar isso. Então, esse grupo, que nós chamamos de fatores de risco, eles acabam tendo a suscetibilidade do vírus ficar ativado. Ele estava adormecido. E a gente percebe que quando você está no estado de cansaço físico, emocional, estressado, você tem grandes chances de apresentar esse tipo de... na verdade é uma infecção, mas nós não recebemos esse vírus. Na verdade, nós já temos eles incubados. Todo mundo que teve a catapora tem esse vírus. Por exemplo, eu tive catapora na infância, então eu tenho que ficar atenta. 95% da população brasileira teve catapora, né? E aí, quando você tem esse vírus novamente ativado por essas situações que nós colocamos, essas pessoas começam a perceber que é muito parecido, só que tem os agravantes. Então, o que é agravante? Dor. As pessoas têm dificuldades, porque é uma dor em queimação, você tem uma dor no trajeto do nervo. Pessoas que, por exemplo,
entre as costelas, não consegue colocar roupa, né? O sutiã às vezes pega exatamente naquela região das costelas, então isso incomoda. E nós percebemos também que quanto mais intenso for, maiores são os sinais e sintomas. E isso não tem a ver com a idade, não tem a ver com nada. É uma característica biológica daquele indivíduo pela baixa da sua imunidade. Professor, então, quais os riscos, né, dessa doença? A maior... Vamos imaginar assim, são duas preocupações que a medicina tem. A primeira delas é que a dor, ela persista por mais tempo do que o normal. Porque é uma doença que ela pode sozinha passar entre 2, 3, no máximo 4 semanas. Estou falando sozinha. Quando ela é medicada, em 2 semanas você realmente tem o arrefecimento dela, quando é devidamente medicado, diagnosticado. Mas tem muitas pessoas que acabam nem imaginando que aquilo é uma herpes zoster. Imagina que teve uma batida, imagina que teve alguma coisa que agravou a parte muscular ou da pele. E muitas pessoas não procuram, e isso pode gerar uma dor crônica. Então é a primeira complicação que todos nós entendemos ruim. É uma dor crônica mesmo, que pode durar meses, né? Então é uma neuralgia. Isso é muito incômodo e aí precisa de tratamento bastante específico e não necessariamente vai passar essa dor. E o outro complicador pode ser até situações vasculares complementares ao processo inflamatório, porque é uma inflamação. Mas podemos ter inclusive até um derrame cerebral, caso o indivíduo não tenha controle sobre esse processo inflamatório. Então todas as pessoas que têm algum fator de risco precisam ficar atentas. Até mesmo pessoas diabéticas, por exemplo. Se elas têm um descontrole, ela pode gerar uma baixa imunológica e reativar esse vírus. Hoje em dia nós temos que ficar bem atentos, porque está aumentando os casos, né? E quais são as áreas mais comuns, Flávia? Costelas, entre as costelas, cabeça, pega um nervo chamado nervo trigêmeo. E é só de um lado. Tanto nas costelas quanto na região da cabeça, é só de um lado. Você vai perceber as feridinhas num local específico. Exatamente. Então pode dar feridinha no couro cabeludo, pode dar feridinha na testa, pode dar feridinha no rosto, né, na parte mais inferior da mandíbula. E ela vai incomodar muito porque dói. E pode ter os outros elementos de complicação, complementando a sua pergunta, viu, Meg? Pode ter um probleminha o quê? Ocular, pode ter um probleminha onde? Auditivo. Por isso que essas pessoas elas podem ter infecções coadjuvantes na parte oftálmica e na parte auditiva. Por isso que é muito importante. Quando o indivíduo tem a herpes zoster facial, ela precisa ter também o acompanhamento desse oftalmologista, né, e do otorrinolaringologista, que vai avaliar a parte do ouvido, a parte que envolve aí esses canais auditivos, porque pode ter complicações. Professor, a Nilceia Souza está comentando, né? Eu tive uma semana antes, sentia muitas dores, depois de uma semana saiu no quadril e as minhas foram vermelhas, graças a Deus saiu bem pouco, tenho 52 anos, mas ela fala justamente isso, sobre as dores. Exatamente. Tudo começa com, às vezes, um formigamento, sabe? A pele fica avermelhada, né? Pode ser uma queimação, mas depois aparece a dor, porque eu tenho uma inflamação da parte sensitiva dos nervos. Então é um nervo e ele vai inflamar. E aí imagina, um nervo inflamado você vai ter dor. E aí conforme vai passando o tempo, ela pode a dor diminuindo progressivamente. Mas nas primeira semana principalmente, né? É uma dor muito... É difícil alguém não procurar o médico quando você tem esses sinais e sintomas, porque é tão incômodo que às vezes o indivíduo precisa tomar morfina, que é um analgésico potente para melhorar o aspecto da dor. Professor, tem mais participação aqui de ouvinte telespectador. Essa pediu para não ser identificada, mas ela falou que já tomou a vacina da herpes zoster, mas mesmo assim continua tendo feridinhas e dores neuropáticas, é assim que fala, né? Isso. Pode tomar uma outra dose? Sim, inclusive é um aspecto preventivo importante hoje no Brasil, que foi a liberação pela Anvisa da nova vacina
que ela previne contra a herpes zoster. Vamos lembrar, nós estamos falando que a gente tem o vírus, que ele está adormecido. Então essa vacina, ela fortalece o nosso sistema imunológico específico para esse vírus. Perfeito. Ela fez provavelmente ela teve uma dose específica de uma vacina mais antiga. Hoje tem uma vacina mais nova. E ela consegue fortalecer muito mais essas correlações entre a infecção e uma nova oportunidade. Porque, por exemplo, o indivíduo que tem a herpes zoster, ele pode tomar vacina, ele precisa esperar um tempo para que toda a parte imunológica fique normal e que o vírus fique inativado de novo. Aí ele pode tomar a vacina. E nós temos uma vacina nova, uma vacina que ela potencialmente é mais eficaz do que a vacina anterior. Qual é o problema da vacina? Ela não está disponível no SUS. Ela ainda não faz parte do Programa Nacional de Vacinação. Então ela é particular e ela, em função de ser comprada em dólar, em função de nós termos esse câmbio flutuante para cima, essas vacinas são muito caras. Hoje, por exemplo, uma dose deve ser tomada 2 doses, né? Com um intervalo de 2 meses. Deve estar R$ 900 por dose. Ainda é muito caro. Mas assim, quem tem a condição, eu acho importante como elemento preventivo, né? E nós, de alguma forma, vamos um dia ter a disponibilidade pelo SUS, principalmente por transferência de tecnologia. A gente sempre torce para que as fábricas, né, elas consigam fazer essa transferência de tecnologia para as empresas brasileiras, né? A gente viu que a Fiocruz é fundamental nisso, o Instituto Butantan, nós temos condição de fazer, mas é necessário uma transferência de tecnologia. Então, assim, o que nós recomendamos? Que ela mantenha todos os níveis preventivos. E aí a prevenção não é só a vacina, mas obviamente seria o melhor caminho. Mas eu acho que assim, como conselho para ela, alimentação saudável, sabe todos aqueles elementos de melhoria da imunidade? Alimentação saudável, sono adequado, fugir do estresse. Caminhos que possam fazer o controle emocional e o controle também dessas relações psíquicas com o nosso meio. O meu relacionamento com você, com os meus pais, com os meus familiares, com meus amigos, como é que é isso? Como é que são as válvulas de escape que eu tenho para o estresse? O emocional e outra coisa, manda muito. Manda muito. E outra coisa, atividade física. A atividade física regular, ela aumenta os níveis imunológicos nossos. Olha só. E aí nós conseguimos também ter potencial para evitar as infecções e, consequentemente, a herpes. A gente recebeu o recado também, professor, da Fernanda, que falou: minha sogra teve no nervo trigêmeo. Nossa. Que sofrimento. Meu pai também teve. É terrível. E aí a pergunta, professor, por ser um vírus que está dentro do nosso corpo, tem cura? Não. Veja bem. O vírus é ativado. Então nós temos aí 2 semanas que é muito incômoda, não é? E aí tem tratamento para esse período, principalmente para tirar a dor, diminuir o processo inflamatório. Então a medicina lá abre mão de analgésicos, anti-inflamatórios, inclusive esses anti-inflamatórios são corticosteroides, e já existe antiviral contra esse vírus que agora está na circulação sanguínea e está no nervo. Então, anti-inflamatório, analgésico e antiviral já ajuda bastante a fazer esse controle. Mas é ainda muito lento, então as pessoas ainda sentem muita dor, é bastante incômodo. Como eu disse, nos casos mais graves, inclusive tomar a morfina. Mas isso tudo é com indicação médica. E algumas pomadas que também podem ser usadas com esse cuidado, né, de secar as bolinhas e fazer com que aquele tecido fique menos inflamado. Agora, o que é comum, Flávia? Aquelas bolinhas começam a ficar uma casquinha. Então isso já é sinal de que está diminuindo. E aí as dores e todo aquele incômodo vai passar. O que acontece? Quando persiste, como a nossa ouvinte falou, persistindo, é necessário o acompanhamento médico, e aí tem outras medicações que vão ser úteis para não ter esse incômodo. E aquela dor crônica, ela ser diminuída progressivamente. Ela vai parar, mas ela diminui progressivamente. Agora, herpes zoster, 15 dias. Primeira semana bastante incômodo, segunda semana menor, no máximo uma quarta semana, mas
é natural que ele fica arrefecido. Agora o vírus ele continua inativo. Então pode voltar. Pode voltar, infelizmente. Professora, a gente está recebendo várias mensagens de ouvintes, telespectadores. A Sueli fez um relato bem longo aqui. Quero agradecer, Sueli, sua participação, falando que ela teve também, e aí ela teve problema no olho esquerdo. Precisou ir para Rio Preto fazer tratamento, tomou várias medicações para poder conter a dor ali, segurar a dor, e ela falou, fico feliz que tem uma vacina. Gostaria de poder tomar para melhorar a minha imunidade e parar de ter essas situações constantes, que ela falou que acaba sendo constante. Como que faz para ter acesso? Pede para o médico, no particular, você fala, olha, quero tomar a vacina, e ele avalia o melhor momento, Sim, se pode ou não. Sempre com orientação médica. Por quê? Vamos imaginar que seja as pessoas acima de 50 anos. Ela já tem indicação imediata, mas tendo o acompanhamento médico é melhor. E ainda para as pessoas mais jovens, né, que tecnicamente não teriam tanta indicação, mas se elas têm algum comprometimento imunológico, se elas estão passando por um período, por exemplo, de quimioterapia, mesmo jovens, se elas estão com alguma condição de baixa imunológica, perguntar sempre para o médico. Pode ser o dermatologista, pode ser o cancerologista ou pode ser o clínico geral. Mas é interessante que essas pessoas estejam linkadas a um médico. Até porque as reações pós-vacina também precisam ser acompanhadas. Vacinação é o melhor elemento preventivo. E nós vamos torcer, Flávio e Meg, para que isso um dia esteja no SUS, porque, como nós dissemos, nós tivemos uma grande influência do coronavírus. E essa influência do coronavírus gerou baixa imunológica e por isso que o zoster acabou aparecendo de uma forma mais intensa. Então nós estamos naquele período pós-Covid. Então tem muita gente que pode estar suscetível. Então a vacinação da herpes zoster pode ser um dia realmente bastante útil para a população como um todo. Aquelas pessoas que têm alguma dificuldade no sentido de entendimento, o próprio médico vai fazer vamos dizer assim, essa orientação. Agora, fundamental para a nossa população, a vacinação contra a Covid-19. Ela precisa continuar. Nós temos agora a vacina bivalente, que vai ser inclusive fortalecida, né? Fortalecida com relação às cepas do vírus. Consequentemente, controlando esse risco do coronavírus, a gente também tem menores riscos de pegar a herpes zoster. Na verdade, não pegar, né? Acrescentaram a ativação dela.